das couraças. Então, a gente precisa também de outros recursos, né? Eu, por exemplo, eu uso o TRS, vocês devem ter ouvido o David Berceli, né? Falando dos traumas, então eu e a Sandra temos a formação com ele, mas é assim, eu uso como um aquecimento da vegetoterapia. Eu tenho no meu consultório uma cadeira de quick massagem, sabe aquela que a gente ajoelha, bota a cabeça, que tem no aeroporto, shopping e tal. Eu faço isso, uma coisa rápida, de 2 minutos, pedir para o paciente sentar ali, trabalhar um pouquinho o toque, as costas com o paciente, aí começo a fazer o TRE para o paciente entrar numa vibração e ao mesmo tempo vou conversando, vendo como é que estão acontecendo as coisas, para depois eu levar esse paciente para o divã e começar a aplicar a vegetoterapia. Então, é uma concentração. E aí, quando a gente está aplicando a vegetoterapia, eu acho muito legal os exercícios que o David Berceli acabou desenvolvendo como recurso terapêutico para mim, dentro da vegetoterapia, que é bacana. Então, o paciente está lá, ele vem, ele desencosta da parede, não sei se ele demonstrou isso, porque acabei não vendo, mas ele está vibrando, né? Tem a vibração. Aí, claro, né? O paciente vai lá para o divã, chacoalhando, né? Porque tem toda a energia, deita e você começa a fazer realmente a vegetoterapia com aqueles movimentos que são movimentos involuntários que vai acontecendo e muita coisa vai acontecendo, e é muito legal, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que pegar conhecimento de várias áreas e vai emprestando. Eu sou psicodramatista também, então eu adoro trabalhar com psicodrama, que de repente na vegetoterapia vai me aparecendo uma cena do paciente, eu falo, caramba, que legal a gente dramatizar essa cena. Então vem aqui, levanta, né? Aí o paciente levanta e vamos dramatizar essa cena. Então vamos lá, né? Eu me lembro, semana passada estava lá uma paciente, que era uma paciente nova, dura que era um poste, né? Aí, eu trabalhando com ela trouxe isso, acho que era a quinta sessão dela, e ela com uma situação bastante delicada. E aí chegou no momento da vegetoterapia, eu fazendo o trabalho com ela, começa a aparecer, vem uma tensão, não veio o choro, vem uma tensão, e aí qual é a sensação? A sensação é isso, a tensão tal. O que vem na tua cabeça? Veio um aborto que eu pratiquei há anos atrás, né? E aí eu tentei pela vegetoterapia, pela corporal, explorar um pouquinho isso, mas não dava, porque o caráter dela era tão rígido e tem um traço masoquista muito acentuado ali, que para ela era mais fácil ficar com a dor, né, do que ela poder se livrar da dor. E aí eu, logicamente, aproveitei tirar ela dali e falei, eu vou fazer uma loucura aqui, né? Então vamos lá. Aí catei ela, gosto de fazer isso, botei ela, tinha lá geralmente eu deixo uma almofada pequena no meu consultório, naquele dia eu não sei por que raios a almofada não estava ali, catei o sapato dela e falei, vamos fazer isso aqui, tá? Então faz o seguinte, você está aqui e o feto está ali, o feto era o sapato, e vamos conversar com o feto. Então agora vamos ter um diálogo com esse feto, né? E aí, claro, ela estava no lugar dela, o sapato sendo o feto e eu explorando com ela o que aconteceu na tua história, por que você cometeu o aborto, porque eu acho que todo mundo tem o seu motivo para isso e tem que trazer isso tudo a claro. Não vai voltar a situação, mas logicamente a gente tem que aliviar aquele peso que ela tem dentro dela, né? E aí eu faço a inversão de papéis, eu boto ela no lugar do feto. Então agora ela vai ser feto e eu começo a conversar com o feto. É uma loucura, né? Quem vê de fora fala, caramba, terapeuta pirado. Porque aí, e daí? Como é que tá, né? Me conta, você está ouvindo a minha conversa, o meu diálogo, né, com essa pessoa que está aqui, e você ouviu o que aconteceu e o que você acha disso. Então a gente vai travando um diálogo entre os dois e trocando, invertendo de papéis e tal. Então quem trabalha com psicodrama sabe disso. Você põe para lá, você traz para cá e vai fazendo. Mas o raio do feto era tão desgraçado que era assim.
Você perguntava para ele, você chegava num momento assim, mas o que você acha da tua mãe? Tá? Ah, mas ela é uma cretina, porque olha o que ela fez comigo, olha o mundo interno dela como estava. Né? Ela é uma cretina, porque veja só o que ela fez comigo, sim, mas vamos perdoar, né? Você não acha que já é tempo de poder perdoá-la, que ela tinha motivos para fazer isso e tal? E o caráter dela dizia, não, né? Então, é um caos essa coisa toda. E aí ficava, eu sei que é assim, eu passei a sessão inteira tentando negociar com o dito do feto que estava ali, não teve negociação. Né? Por quê? Porque é autopunição. Então isso é um traço de caráter. Se eu tivesse tempo, eu iria entrar mais a fundo nisso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um traço de caráter, porque é o nosso tema aqui, que faz com que a gente haja daquela forma. Por quê? Porque o meu caráter, ele contém a minha história. E é com essa história que eu vou me mostrar ao mundo. Então não adianta, a gente às vezes quer dar uma lapidada, mas não adianta. Por isso que Reich dizia que a gente tem que trabalhar o caráter e não o sintoma. A gente tem que trabalhar o todo, amadurecendo o caráter dessa pessoa. Então eu preciso amadurecer o caráter da pessoa para ela poder dar conta de se libertar disso. Né? Então a gente vai ter que identificar esse traço de caráter. Claro que é assim, Reich, ele falava em caráter, ele falava em estrutura caracteriológica. E nós evoluímos a partir daí falando em traços caracteriológicos. Por quê? Porque nós vamos dizer que as pessoas vão ter vários traços caracteriológicos. Existe um traço primário e vão existir outros traços secundários que Federico Navarro chamava de coberturas caracteriológicas. Ok? Então a gente tem que estar entendendo essas coberturas também para a gente poder saber onde vai mexer. Essa paciente, por exemplo, ela tinha uma cobertura caracteriológica masoquista, que era muito forte. Mas a estrutura caracteriológica dela, que é o caráter básico dela, era de um núcleo psicótico. E para nós, na visão reichiana, tirar uma cobertura e deixar aflorar o núcleo psicótico é pedir para a pessoa cometer suicídio. Então a gente não mexe. Chegou naquele momento, eu identifiquei que o traço masoquista dela estava muito acentuado, estava muito forte, ok, ela vai ficar com essa história porque ela precisa ainda, por um tempo, carregar a culpa daquele aborto que ela cometeu. Né? Então, não sei se dá para entender um pouquinho disso. Né? Então, a gente tem que estar olhando para a relação nossa, eu comecei a falar da relação terapeuta-paciente, mas a gente tem que estar olhando para a relação desse paciente que vai se estabelecer na vida dele. Então é essa paciente, a relação dela com o bebê que ela abortou. Aí eu vou ter que ampliar isso e ver a relação dela com a família. Eu vou ter que ver a relação dela com os amigos, dela com os namorados, dela com a sociedade de uma forma geral. Né? Então, aí nós vamos trabalhar nos campos energéticos. Depois eu falo um pouquinho disso. Então, toda relação, ela vai se estabelecer por um sistema vivo e, logicamente, por um eu, por um si. Né? Agora, para eu poder ter relação, eu vou ter o si e vou ter o outro de si. Então, esse si, ele tem uma parte central e ele vai ter uma parte periférica. Essa parte central desse si, ela vai conter toda a nossa história e vai ter dois elementos que são extremamente importantes para a gente dentro da parte central. O sistema límbico e o nosso hipotálamo, que a gente vai chamar de sistema límbico hipotalâmico. E essa parte periférica é onde nós vamos ter o sistema estriado, muscular estriado, o neurovegetativo e o neuroendócrino. Então veja, dentro dessas duas áreas que eu estou olhando para uma pessoa, para esse si, eu vou ter que pensar na história da pessoa. Onde é que essa história da pessoa ficou mais gravada?
se ela ficou mais no sistema muscular estriado, se ela ficou mais no sistema neuroendócrino, neurovegetativo, e aí, a partir disso, eu começar a estabelecer o meu projeto terapêutico. Então, vamos pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso, né? Na abordagem reichiana e na corporal como um todo, na psicologia corporal como um todo, quando nós falamos em sistema muscular estriado, a gente vai estar falando em tônus muscular. Em um tônus normal, em um hipertônus e um hipotônus. E a couraça, logicamente, vai estar se manifestando aí também. Porque a couraça, as pessoas às vezes acham que couraça é apenas por uma hipertonia muscular, é por uma tensão muscular. Não, a gente vai ter a hipotonia muscular também. A falta de energia vai trazer essa hipotonia muscular. Então, olha só o que vai acontecer. Quando nós temos um comprometimento nesse nosso sistema muscular estriado, a gente vai ter o que Reich chamou de couraça. Então, nós vamos ter toda uma armadura que vai impedir com que a energia dessa pessoa circule livremente naquela região onde está encouraçado. E claro que essa região que está encouraçada também tem a ver com a estrutura de caráter. Por quê? Porque essa musculatura que vai estar encouraçada, ela vai permitir com que eu me relacione com o mundo a partir daquela couraça. Então, novamente a gente fala de relação e a gente vai falar de troca energética. Bom, quando a gente fala em couraça, a gente costuma aprender dentro da corporal que é assim: nós temos que tirar a couraça dos nossos pacientes. E esse é um grande erro que nós cometemos. Quando a gente fala em tirar couraça é um erro. Por quê? Couraça serve para quê? Defesa. Então nós não podemos mexer na defesa sem ter uma estrutura legal para isso. Então a gente não vai tirar couraça. E um erro maior ainda é quando a gente fala em tirar couraça do psicótico. O que vai acontecer com o psicótico? Vai surtar, porque psicótico não tem couraça. O psicótico é ao contrário, a gente tem que encouraçar o psicótico para ele se tornar neurótico. Então, Reich trabalhava com essas 3 estruturas caracterológicas. Ele identificava essas 3 estruturas: um psicótico, um neurótico e um genital. O genital é o mais saudável de todos. O neurótico somos nós, né? A não ser que tenha alguém aqui tão saudável assim. E o psicótico é o que está um tanto que regredido, porque tem um comprometimento a nível de cérebro reptiliano. Então, o que é que vai acontecer nessa história? Quando eu vou olhar para um psicótico, eu tenho que pensar que a energia do psicótico ela ficou toda concentrada no cérebro reptiliano por uma questão de sobrevivência. E por isso que ele não tem capacidade de ter afeto. Porque quem nos dá a capacidade de afeto vai ser o límbico. E quem nos dá a capacidade de racionalizar, de pensamento, de lógica, vai ser o neocórtex. Então o psicótico ele não vai ter energia suficiente no neocórtex e no límbico para ele poder ter essa relação como o neurótico tem. Agora, nós temos que encouraçar, principalmente em momentos de crise, usando o quê? Usando os neurolépticos. Então a gente vai buscar a ajuda dos neurolépticos, que são os antipsicóticos, para ele poder se conter. E logicamente a terapia do psicótico vai ser uma terapia ao contrário do neurótico, que a gente tenta flexibilizar a couraça. No psicótico a gente vai fortalecer cada vez mais a couraça. Um exemplo disso é assim: quando você trabalha com psicótico, eu não trabalho, eu já supervisiono muitas pessoas que trabalham em hospitais, clínicas e tal. Uma coisa muito legal e que a gente vê que é um indício desse encouraçamento do psicótico é quando ele chega para o terapeuta e diz que ele não está bem da visão.
Ele fala assim, não estou enxergando muito bem. Eu começo a ler as coisas e minha visão está estranha, acho que eu estou precisando usar óculos. E isso é muito legal. Porque isso aqui é uma couraça, né, que a gente bota na cara, que não tem jeito. E para o psicótico é legal, porque ele começa a perceber que tem algo além que ele não está vendo.